vai começar a trazer o tema que ele preparou para a noite de hoje, que hoje a gente vai abordar amor ao próximo como a si mesmo. Antes de passar a palavra então para ele, como a gente faz de costume, a gente vai fazer a leitura da nossa mensagem inicial e logo em seguida a prece. Só um instante enquanto compartilho aqui com a gente a nossa tela da mensagem. Ok. Qualquer coisa, se não estiver aparecendo para alguém, é só avisar, tá? Então, mensagem da noite de hoje é lágrimas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é uma fala de Jesus, está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Ninguém, como o Cristo, espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos, sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convidou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos cercos do martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova de redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço, experimentado por amor ao Cristo, converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem de desespero, são venenos mortais. Essa é uma mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier. Bom, gente, então agora a gente convida a todos para a nossa prece inicial. Mais uma vez que a gente possa se permitir envolver nesse clima ainda mais. E para facilitar que a gente possa fechar nossos olhos e juntos que possamos pensar em Jesus, pensar nessa mensagem que nos foi trazida, pensar em seu convite a todos aqueles que se sentissem oprimidos, cansados, aflitos. E se hoje, em algum momento, nos sentimos assim, que possamos, lembrando desse convite, nos dirigirmos a Ele, nos dirigirmos ao Cristo, entregarmos a nossa confiança, a nossa esperança em seus braços. Querido amigo Jesus, envolva, Senhor, a todos nós, e nesses dias tão difíceis, para todos nós, para a humanidade como um todo, para algumas pessoas em especial que passam por dificuldades maiores,
que elas possam se sentir envolvidas por Ti, pelo Teu amparo. E juntos, Senhor, possamos desenvolver o amor que Tu ensinou a cada um de nós. Que a mensagem que será trazida na noite de hoje pelo nosso querido irmão Zé Raimundo possa servir de reflexão para os nossos dias e assim, Senhor, fazermos as mudanças que são necessárias em nossas vidas. Obrigado mais uma vez por esse momento. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então, Zé Raimundo, a palavra é toda sua. Obrigado. Almas e irmãs, que as bênçãos de nosso Pai, secundada por Jesus e trazidas até nós pelos benfeitores, possam nos acessar os corações. Que neste início de noite, em mais um dia bendito, consigamos refletir lições do Mestre que nos ajudam a nos transformar. E hoje, mais uma vez, repetindo, né, porque já fizemos esta fala no céu há algum tempo atrás, amar o próximo como a si mesmo. Nos convida Jesus a essa reflexão. Nos chama o Mestre para esse comportamento. E esta mensagem está no capítulo 11, no item 1 ao 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para refletirmos sobre ela, nós vamos ler o texto inicial, onde os fariseus, ouvindo que ele fizera calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso está registrado por Mateus, no capítulo 22, de 34 a 40. E nós ficamos refletindo, como tantas vezes já falamos sobre esse tema, e nós passamos alguns dias refletindo sobre o que falar. Nós realmente precisamos repetir, pois só aprendemos pela repetição.
mas queremos fazer algumas angulações que talvez nós não tenhamos ainda feito. O que significa verdadeiramente amar? O que é amar? E também o que é amar o próximo? O que significa amar a si mesmo? E o que é amar a Deus, nosso Criador? Então, nós queremos responder estas questões, sem, contudo, dissecá-las, ou ter a pretensão de dar a melhor resposta. Longe disso. Muitas vezes nós carregamos dificuldades de compreender o que é amar. Mas fiquei, nesse período, refletindo sobre. E fiz algumas angulações para a gente pensar. Como amar a Deus? E às vezes a gente até diz, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Mas como? Sem se amar. Possivelmente, uma atitude que nós precisamos buscar, primeiramente, é a de nos amar. Amar a si mesmo. E aí também questionamos, como amar a nós mesmos com a alma ainda entorpecida pelos vícios de toda a natureza? Quem se ama vai adotar um vício como o fumo, como a droga, como a gula, como a prostituição. Um vício que todos nós sabemos que dilacera o corpo. E muitos de nós sabemos que dilacera também a alma. Então, ficamos a perguntar, como é verdadeiramente se amar? Amar a mim mesmo. E aí, fizemos uma ligação com um projeto que o Centro Espírita Mansão da Paz trabalha desde 2016, chamado Projeto Renovar, onde nós colocamos uma virtude e uma imperfeição. E ficamos refletindo, porque para nos amar nós precisamos iniciar um trabalho urgente na aquisição de virtudes e na suplantação das imperfeições. Porque aquele que grita, aquele que é violento, aquele que maltrata, aquele que destrói, aquele que xinga, aquele que fala palavrão, aquele que não compreende, que não tolera, aquele que não ajuda, aquele que mergulha no rancor,
no ódio, aquele que alimenta o egoísmo, aquele que alimenta o seu orgulho, não se ama. Aquele que se destrói intimamente, com emoções doentias, com emoções enfermiças, não se ama, ainda não se ama. E nós vamos chegando à conclusão que verdadeiramente nós ainda não nos amamos. Porque nos amar é fazer o esforço mínimo. E aí eu lembro da questão 909 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questionou os imortais se poderíamos realizar a nossa transformação através do nosso próprio esforço. E os imortais responderam: sim, e com insignificante esforço. O que nos falta é vontade. E conclui a resposta: com poucos fazem esforços. E aí, ligando a esta reflexão que estamos fazendo, para que nós possamos amar o nosso próximo e a Deus, nosso Pai, nós precisamos nos amar. E para nos amar, nós precisamos, passo a passo, irmos combatendo em nós aquilo que tem há muito tempo dificultado a nossa paz. Há muito tempo nos impedido de caminhar na direção do equilíbrio, porque todo aquele que carrega em doses elevadas as imperfeições no coração está rumo à derrota, rumo ao insucesso, rumo à enfermidade, rumo à dor e à aflição. Porque tudo que semeamos, a semeadura é livre, mas a colheita é compulsória. Que nós possamos refletir o que precisamos fazer em nós para amar o outro. Primeiramente, precisamos nos vencer, romper com essas algemas, como falam os Espíritos amigos, está registrado no Livro dos Espíritos, no Evangelho, em todas as obras básicas. As duas maiores chagas do coração humano chama egoísmo e orgulho. E a tarefa em que nós precisamos apontar as armas da nossa boa vontade, o vigor do nosso desejo de realmente vencer essas mazelas que têm nos impedido de alcançar a harmonia, de edificar a paz, de consolidar o amor. Pois, sem esse esforço de modificar a atitude, selecionar hábitos saudáveis, para que possamos alimentar deles
nós estaremos adiando a nossa felicidade. No Evangelho de Jesus estão as lições que nos ajudam a realizar essa tarefa. Por que nós temos adiado tanto trabalho no nosso coração? Por que temos tido tanta dificuldade de nos enfrentar de frente? Às vezes, enfrentamos o outro, mas não temos coragem de nos enfrentar as fraquezas que ainda assolam o nosso coração. Refletindo, então, sobre este texto do Evangelho, nós podemos realmente chegar à conclusão que ainda não nos amamos verdadeiramente. E não foi por acaso que Jesus disse: amar o próximo como a si mesmo. É a tarefa ainda não lograda por nós, efetivamente. Mas Jesus, vigilante, nos oportunizou nesse momento na terra o Consolador prometido que viria trazer para nós as lições que nos ajudava ou que nos ajudam a interpretar o seu Evangelho. Agora nos auxiliando a fazer o trabalho no nosso coração, rompendo de vez com essas ilusões que ainda nós alimentamos. Amar a si mesmo. E aí lembro da fala de Allan Kardec, que disse: o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. É um trabalho dia a dia, de vigilância, de prudência, de coragem, de luta consigo mesmo, reconhecendo que carregamos as imperfeições, mas que estamos no esforço de aquisição das virtudes, trabalhando passo a passo na suplantação das mazelas e na aquisição de novos hábitos, de nova postura, de novos pensamentos, de novas palavras. Aquele que alimenta pensamentos maus, que compraz em pensamentos doentios, não está se amando. Aquele que é desonesto, aquele que se maltrata, aquele que não tem disciplina nos seus hábitos, na sua alimentação, nas suas palavras, nos seus pensamentos, não se ama. Quem verdadeiramente se propõe a fazer essa tarefa em si, precisa encarar a luta para
adquirir passo a passo as virtudes e ir suplantando as imperfeições. Amar, o que significa amar? O que significa amar o próximo? O que significa amar a si mesmo? O que significa amar a Deus? Aquele que toma uma água mineral enquanto translada em seu carro, abre a porta e joga na rua, não se ama, não ama a Deus e não ama o próximo. Aquele que, por qualquer contrariedade, se revolta, se magoa, se agride e agride o outro, não se ama, não ama o próximo e não ama a Deus. O outro é a nossa oportunidade de ascensão. Para amar a Deus, nós precisamos amar o próximo. Aquele que destrói os mananciais, que contamina a atmosfera, não está se amando, nem amando o próximo, nem amando a Deus. Aquele que lança na psicosfera da terra pensamentos de maldade, de ira e de revolta, de medo e de inveja, de crítica a quem quer que seja, não se ama, não ama Deus, não ama seu próximo. Meus irmãos, amar é vencer dia a dia as fraquezas que ainda alojam no nosso ser. Às vezes pensamos que o mal está lá, e às vezes está mesmo. Mas o principal mal é o que nós carregamos no coração. Esse que nos impede de realmente ser feliz. Esse mal que nós alimentamos através das atitudes equivocadas, dos pensamentos torpes, é que nos tem impedido de caminharmos na direção da plenitude. Tenhamos coragem de fazer um mergulho no coração para verificar o que tem te impedido de lograr a paz. O que tem te impedido de efetivar a harmonia no lar, de alcançar uma boa convivência com os seus. E verifique, esforçando para você ser aquele que dá a sua cota de esforço para que reine a paz, para que reine a harmonia, para que reine a compreensão. Hoje o nosso mundo carece de paz, de equilíbrio, e a dor dilacera
A dor chama a reflexão. O que é que estamos fazendo da escola bendita que o Pai nos ofereceu como dadivosa oportunidade para nos lograr a ascensão luminosa? O que é que estamos fazendo da nossa escola redentora, Mãe Terra, que o Pai nos emprestou como recursos benditos para a nossa plenitude? Então, há que se refletir o que estamos fazendo de nós mesmos. Carregar pensamentos doentios, pensamentos de maldade, pensamentos de inveja, de egoísmo, de orgulho, de vaidade. É carregar lixo no coração. É nos entorpecer de enfermidades. É dificultar em nós a saúde. É impedir em nós o equilíbrio. Assim, almas irmãs, a luta deve ser contínua. E não foi por acaso que Jesus disse: vigiai e orai, registrado por Mateus. É preciso se ter vigilância, iniciando desde o pensamento, da palavra e do nosso comportamento. Compreendendo que toda semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas, porque Jesus disse isto. Né? Ama a Deus sobre todas as coisas, porque o primeiro ato nosso deve ser de louvor à vida, o existir. Nós não compreendemos ainda, mas é preciso se curvar. Senhor, obrigado pelas bênçãos do nosso existir. Senhor, obrigado por eu estar aqui. Obrigado ter providenciado tudo para que eu pudesse caminhar até a Ti. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Nós queremos receber amor, queremos ser amados, queremos ser compreendidos, queremos ser tolerados. Mas o esforço glorioso, o esforço bendito, que nós ainda temos refletido pouco, eu é que preciso amar. Quando eu me amo, eu vou fazendo esse esforço de realmente superar as minhas limitações.
de modificar os meus maus hábitos para hábitos saudáveis. Vou trabalhando no cerne do meu ser para vencer em mim aquilo que me impede de amar e compreender os meus semelhantes. À medida que eu vou caminhando na busca de efetivar isso do meu coração, eu vou então estendendo as mãos ao meu irmão. Melhor vou compreendendo as fraquezas do outro, porque sei que eu também carrego fraquezas. Quando eu tolero, quando eu sou paciente, quando eu sou calmo, sou prudente, eu estou conseguindo me vencer e estou espraiando essas benesses também ao meu irmão. Amar o próximo. Não foi por acaso que Jesus disse, como a si mesmo. Então, é preciso me amar. Eu preciso me trabalhar. Eu preciso me melhorar. Eu preciso me modificar. Eu preciso esforçar um pouco mais para romper com essa minha limitação. E assim vou me vencendo. Aí lembro a fala de Jesus. Eu venci o mundo. Mas nós quase sempre queremos vencer no mundo. Por isso, nós falamos muitas vezes e repetimos, vamos perseverar. Perseverar na luta para sermos melhores. Perseverar na luta de aquisição das virtudes. Perseverar no estudo e busca do conhecimento que nos ajuda a libertar das sombras. Perseverar na tarefa do bem. Allan Kardec fez uma pergunta aos espíritos. Como nós conseguiríamos afastar a influência dos espíritos que ainda carrega maldade no coração? E os benfeitores responderam com todas as letras, praticando o bem. E aí, às vezes, nós ainda não sabemos o que é praticar o bem. Pensamos que praticar o bem é simplesmente levar uma cesta de alimentos a um que está precisando. É bem verdade que levar uma cesta, nós podemos fazê-la para fazer isto praticando o bem, e às vezes não. Porque a prática do bem é no solo do coração. Como é que estamos realizando esta tarefa? Nós, às vezes, podemos falar ou aqui fazer uma palestra, mas sem a prática do bem. Ou com a prática do bem. Daí
prestarmos muita atenção. Nós gostamos, às vezes, de vigiar o outro, mas nós precisamos nos vigiar. Estou com esta atitude praticando o bem, porque a prática é atitudinal, é igual caridade. Não é fazer caridade, é ser caridoso, é totalmente diferente de fazer. Fazer é um ato exterior e ser é um ato interior. A ação de fora reflete a ação interna. O que nós alimentamos, nós exteriorizamos. A maior caridade para nós é sermos os exemplos de dignificação, de nobreza, de honestidade. E ser caridoso é amar na sua extensão. É ser digno de caráter nobre. É ser humilde no gesto, na atitude, no comportamento, na fala. Então, Jesus nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Tenhamos ou dosemos em nosso tempo, à nossa disposição, um pouco mais dos minutos que o Criador nos oferece para nos enriquecer de valores que nos enobreçam. Saibamos imprimir nos minutos atitudes e pensamentos enriquecidos de paz. Tenhamos a coragem de valorizar todas nossas ações. E aqui, para enriquecer a fala que fiz sobre a prática do bem, nós podemos praticar o bem fazendo a limpeza na nossa casa. Nós podemos praticar o bem fazendo a alimentação que nos vai alimentar e alimentar aqueles que conosco convivem. Nós podemos praticar o bem no exercício do nosso compromisso profissional. Nós podemos praticar o bem lá no centro espírita. Nós podemos praticar o bem com os nossos semelhantes em nosso lar. Nós podemos praticar o bem com a nossa vizinhança. Nós podemos praticar o bem ajudando um que está em desespero. Nós podemos praticar o bem fazendo uma oração para um aflito que está no hospital, ou no mundo espiritual, ou no seu lar. São tantas formas, depende de como estamos realizando isso. Se em cada atitude nossa estamos demonstrando a grandeza da criação, estamos valorizando a oportunidade, estamos dignificando o minuto, a hora, estamos bendizendo a vida, nós estaremos então amando. Quem se ama se enriquece de valores nobres.
e ajuda aqueles que ainda carregam dificuldades maiores do que as nossas. Então, queridos irmãos, que nós possamos refletir a partir de hoje as atitudes que estamos carregando, que seja de amor ou não, vigiando cada passo que damos. Essa atitude minha foi de amor ao próximo e amor a mim mesmo. Esse pensamento que emiti, ele ajuda a enriquecer a psicosfera do planeta em harmonia ou desarmonia. Nós precisamos tomar mais conta de nós, sobre o que nós temos disseminado, seja em pensamentos, seja em palavras ou em atitudes. Se nós realmente conseguirmos domar os impulsos negativos e ter mais controle sobre o que nós fazemos, dizemos, pensamos, nós estaremos nos amando e amando o próximo. Amar o próximo não é concordar com eles sempre, mas é compreendê-lo, é ajudá-lo, é tolerá-lo, é ser caridoso para com ele, é ser manso, é ser pacífico, é dialogar num clima de harmonia e de paz, de fraternidade, de solidariedade. O nosso mundo carece de amor, de fraternidade, de solidariedade, carece de paz, carece do nosso esforço, da nossa contribuição. Assim, meus queridos, nós então queremos encerrar esta nossa fala, porque o tempo urge, que nós possamos, então, vibrar com mais indulgência, que nós possamos ser mais benevolentes, mais devotados à causa redentora do bem, mais compromissados com a verdade, mais compromissados com o amor, mais compromissado com a harmonia, mais compromissado com a concórdia, com a união. Muito obrigado às almas irmãs que, por misericórdia, nos ouviram. Muita paz. Opa. Bom, a gente agradece o Zé Raimundo e realmente, né, como ele lembrou a todos nós, que essas atitudes possam ser uma constante no nosso dia a dia. As menores ações em cada situação que a gente possa vivenciar. Bom, então a gente convida mais uma vez para a nossa prece. A gente queria, como o Zé Raimundo falou, agora no final, agradecer a todos que participaram, que ouviram, que estão juntos nesse nosso momento.
e juntos fazermos a nossa prece. Possamos, fechando mais uma vez nossos olhos, para auxiliar nesse momento de concentração, de envolvimento, de entrega a Ti, amigo Jesus. Que a Tua fala, que o Teu exemplo se faça cada vez mais presente em nosso dia a dia, que possamos nós transformar as nossas ações a partir daquilo que já aprendemos, daquilo que já compreendemos, fazendo verdadeiramente o esforço, Senhor, de colocar em prática ensinos maravilhosos que só nos fazem bem. Abençoa-nos, Senhor, a todos. Abençoa a cada um aqui presente na noite de hoje. Seus lares possam ser envolvidos, Senhor, por bênçãos, por caridade, por energias positivas e que possamos levar nossa semana em Tua companhia. Mais uma vez te agradecemos, que assim seja. Bom, gente, mais uma vez a gente agradece. Obrigado, boa noite, boa semana. Boa Um abraço a noite, todos. obrigado a todos. Obrigado, Edilson.